aflição, mas supremo alívio em Cristo achou meu coração. Novo canto há em meu ser, eis que Cristo me salvou. É um canto de prazer, pois Jesus me resgatou. Toda culpa e todo mal em seu sangue assim lavou. Aqui está o pessoal que veio para conhecer nessa primeira remessa da época do, infelizmente, da pandemia. Nós estamos aqui, cadê? Tem alguém de máscara? Tem vírus por aqui? Tá tudo em paz, tranquilo. Tá bem alimentado todo mundo? Opa, essa parte é sim. Vai vir morar aqui ou não vai? Se Deus quiser. De boa, tranquilo. Tranquilo. Tem mosquito, tem pernilongo, tem porvinha? O lago é bonito, É lindo, maravilhoso. muito peixe, Muito. gostoso de tomar banho. Bom demais. Só não aconselho andar de barco. Um paraíso. Vocês não acreditam que aquela criatura do canto esquerdo ali, ó, o Arius, Daquele tamanho. tem medo de barco, não entrou dentro do barco, mas não teve quem desse conta depois dentro do barco. Ele foi a pé pela beira do lago. É porque eu só tenho uma vida. Fala pra ele, eu não sou gato. Mas muito bem, é um prazer enorme receber vocês aqui, principalmente saber que todos vão ser meus vizinhos. Que Foi nosso. nós possamos juntos esperar Jesus voltar aqui em muito breve. Amém. Aquele primeiro lote lá é meu, viu? Ah, o primeiro aqui, não, já está escolhido. Não é nossa. A chácara do morro, É, do morro lá. tá certo. Olheiro. Então tá tudo certo. Que Deus abençoe e nos guarde. Vamos embora agora com Deus, né? Amém. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra e poder estudar. Dirija a nossa vida, o nosso estudo, os nossos passos para a honra e glória do Teu santo nome e crescimento nosso na Sua graça. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Tema muito interessante. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, verso 3. Aqui na abertura da edição do tema, nós temos aqui uma citação que um poeta polonês, Czesław Miłosz, escreveu um poema que começa com a figura de animais imaginários, coelhos, esquilos, falantes e coisas assim. E ele escreveu: eles têm tanto em comum com animais reais quanto nossa noção de mundo tem com o mundo real. Engraçado, mesmo umas comparações dessas, umas ilustrações dessas, podemos tirar boas aplicações. Quando a gente vê esse tipo de comparação, imagina se esse poeta tivesse observado o Gênesis, que uma serpente estava lá falando normalmente com a mulher, não é? E seduzindo a mulher, com a inteligência que tinha, a criação original de Deus, a ponto que ela foi lá, levou para o marido também, e o marido, quando viu que ela comeu, nem discutiu, já comeu também, do mesmo fruto que ela foi seduzida a comer. Só dela ter comido, ter chegado comendo, foi o suficiente para ele também comer. Na realidade, Deus criou o mundo todo inteligente, normal. Do mesmo jeito que a serpente lá falava, no novo céu e na nova terra, os animais todos estarão se comunicando normalmente, interagindo conosco, e entre eles continua. Só não sabemos, não conhecemos a língua, não sabemos interagir diretamente na linguagem deles. Mas há uma interação entre eles. Agora, entre eles e a gente é muito complexo isso aí. No novo céu e na nova terra será bem aberto. Mas o que a lição está apontando aqui, que os olhos do Senhor, esse tema vai nos mostrar dentro da Bíblia a ideia da cosmovisão bíblica, que é fundamental compreendermos isso.
Porque se aprendermos a desenvolver a nossa visão do cosmos, do próprio Deus e de toda a sua criação, e aprender a observar cada ponto e cada detalhe e podermos nos relacionarmos com tudo isso e fazermos aplicações, com certeza compreenderemos a maioria dos paradoxos que nós enfrentamos em nossas vidas e teremos escolhas bastante seguras, com uma margem de erro bem menor durante a trajetória de nossa jornada rumo ao céu. A cosmovisão é como se fosse um filtro que a gente passa em tudo que a gente vê e convive para poder tirar a essência, mas baseado naquilo que a gente vê de toda essa existência que aqui então estamos chamando de cosmos. Nós poderíamos aqui bifurcarmos duas formas de entender essa cosmovisão. A cosmovisão real, que é a bíblica, que é essa de origem divina, que é alimentado pela palavra de Deus. E a cosmovisão ilusória, que é alimentada por tradições, por tendências humanas. Aquela que as pessoas pensam que sabem, pensam que entenderam, mas não entendeu nada e não sabe muito menos. Não foi à toa que alguém escreveu um dia que há mais coisas entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem. Acrescento que a vã filosofia do homem pensa que sabe. No segundo tema, nós temos os olhos do Senhor. Se estudarmos alguns textos bíblicos, como o Salmo, capítulo 53, verso 1, Provérbios 15, verso 3, Jó 3,16, Isaías 45, 21 e Lucas 1, 26 ao 35, poderemos aqui concluir que os atributos da divindade, tanto onisciência, onipresença, onipotência, são situações praticamente inexplicáveis, mas muito reais, inseridas em todo o relacionamento e citação do Escrito Sagrado sobre esse Deus maravilhoso, criador e mantenedor de todo o universo. A grandeza dele é tanta que, quando o telescópio Hubble finalizou suas atividades, ele catalogou mais de 2 trilhões de galáxias. Irmãos, nesses 2 trilhões de galáxias, a Via Láctea, que é onde a gente mora, que tem 100 mil anos-luz de diâmetro, se nós tivéssemos uma máquina que viajasse na velocidade da luz, seria milhares de anos para sair daqui, da onde a gente está, no planeta Terra, e sair fora dessa galáxia em qualquer direção que a gente imaginasse, seja norte, sul, leste, oeste. Milhares de anos. A velocidade da luz nós não conseguiríamos sair da Via Láctea. O cinturão de Órion, ali as Três Marias que a gente conhece popularmente, a mais próxima da Terra daquelas 3 estrelas, tem 500 anos-luz de distância. Imagine, viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nós gastaríamos 500 anos para chegar lá. Aqui, bem pertinho, que a gente enxerga ela olho nu à noite. Então, quando a gente olha para outras galáxias, então, fora da Via Láctea, então, vizinhas da Via Láctea, como a Andrômeda, que tem o dobro de tamanho da Via Láctea, que é a espiral igual a nossa, a C1101 lá do complexo Abel 2029, que é infinitamente maior do que a Via Láctea e a Andrômeda junto, e ela não é a espiral, ela tem a forma elíptica. Irmãos, 2 trilhões e meio de galáxia, catalogada pelo telescópio Hubble. Olha o poder desse Criador apontado nas Escrituras Sagradas. Olha se tem como a nossa mente finita imaginar esse poder e tentar entender o amor dele, então nem se fala. Que pegou seu filho e deu para salvar, para resgatar a mim e a você. E saber que dentro desse contexto bíblico, os olhos do Senhor estão em cima de tudo, está observando tudo. Ele estendeu a sua graça maravilhosa para recuperar esses que caíram, como eu e você, para que possamos sermos recuperados
fazendo parte de um povo escolhido, de uma raça eleita, e em muito breve voltar a fazer parte da raça pura, que é a raça original que ele criou, para voltar a viver de forma absoluta, eternamente, como o projeto original de Deus. Mas para isso eu tenho que ter essa ideia clara sobre os olhos do Senhor, que tudo observa, e Ele está simplesmente tentando recuperar aquilo que se perdeu. Ele é a fonte da vida, não tem vida sem Deus. Os que pecaram definitivamente contra o Deus eterno, que já está concluída como Satanás e muitos daqueles que foram lançados do céu aqui na terra, lançados em cadeia de escuridão, como Tártaros, temos aí traduzido na Bíblia, também como inferno. Sabe, irmãos, esses indivíduos, eles estão vivos, mas vivendo como nós mesmos. Apesar de nós não enxergarmos esses indivíduos, porque eles estão numa dimensão diferente da nossa, não existe a permissão divina ainda para nós enxergarmos esses indivíduos a olho nu, mas lá, após o milênio, essa visão será liberada. E os ímpios que forem ressuscitados aqui da terra, após o milênio, estará vendo a olho nu a Satanás e o seu exército, porque eles fazem parte desse exército. Hoje sem enxergar, mas amanhã enxergando, interagindo para o último ataque contra a cidade santa que vai descer lá no Monte das Oliveiras, e será a última ação de Satanás e o seu exército, e serão exterminados para todo sempre. Sabe por quê? Porque eles não valorizaram esses olhos do Senhor, esses atributos da divindade, que é o centro da vida. Se iludiram que pudessem ter vida em si mesmos. É algo muito curioso isso, meus amados. Como que as pessoas mergulham conscientes dessa situação e não se emendam, sabendo que a fonte da vida, de fato, é Deus. No segundo tema, nós temos a pergunta de Leibniz. Esse indivíduo, esse pensador, Gottfried Wilhelm Leibniz, ele fez uma pergunta muito básica e fundamental. Por que há algo em vez de nada? Muito curiosa essa pergunta, viu? Que nós poderíamos aqui observar pelos textos bíblicos que nós temos, Gênesis capítulo 1, verso 1, Jó 1, de 1 a 4, Êxodo 20, verso de 8 a 11, Apocalipse 14, 6 a 7, Jó 12, de 7 a 10. Observando esses textos bíblicos, poderíamos tirar algumas conclusões. A primeira delas, em Gênesis capítulo 1, verso 1, podemos observar aqui as ações de Elohim. No princípio, formou Deus. A palavra Deus aí vem de Elohim. Elohim é plural. Está se referindo a Pai, Filho e Espírito Santo. Literalmente, deuses, com D maiúsculo. Três pessoas distintas, remontando esse quadro governamental divino, que então aqui foi agora traduzido para nós como Deus. O correto teria sido deuses de fato, porque é assim que está escrito, Elohim, que é uma palavra hebraica plural e não singular. Mas observar as ações do Elohim, esse Deus maravilhoso, ele cria então céus no plural, se referindo a primeiro, segundo e terceiro céu, o céu da Via Láctea, o céu intergaláctico e o terceiro céu acima de tudo isso. Céus, no princípio, ele veio criando, dando a ideia de eternidade. Há quantos e quantos anos ele já vinha criando esses reinos galácticos, aqui da Via Láctea, o intergaláctico e o terceiro céu, com certeza, foi o primeiro de todos. E aí está dizendo o texto bíblico que ele criou os céus e a terra, mas deixou essa terra sem forma e vazia. Então, está mostrando aí uma ideia clara que ele não criou de uma só vez tudo e acabou. Não, não foi isso. Ele criou em etapas.
Ele veio criando, como continuaria criando a partir de Gênesis capítulo 1, verso 3, quando entra o haja luz, depois que ele deixou a terra sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo, com o Espírito Santo movendo sobre a face das águas, lá no verso 3 então, depois de milhares e milhares de anos, ele vem nessa terra sem forma e vazia e dá vida ao planeta, dá forma ao planeta. E gera aqui dentro do planeta toda a qualidade de vida animal, vegetal e etc. Mas isso, irmãos, são ações do Elohim, exemplificada aqui pela Terra, pelo nosso sistema solar, especialmente, que ele trabalhou então nessa semana da criação, que aí se refere no fechamento, que ele criou o céu, a terra, o sol, as estrelas e a lua. Então está envolvendo o nosso sistema solar. E é uma atribuição interessante isso aí. Mas são ações que respondem muito à indagação do pensador alemão. Por que há algo em vez de nada? Já começa a responder bem, só aí no Gênesis, né? Quando Deus fala então do sábado, e lá abrindo o mandamento com a palavra lembra-te, é uma forma de apelo para as suas criaturas, não esquecer, não ficar preso a tradições religiosas a ponto de esquecer. Porque lá em Isaías 66, 22 e 23, comenta que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, virá todo sábado, toda a carne perante mim me adorar, diz o Senhor. O sábado continua na eternidade, é no novo céu e na nova terra. Não é conversa para discutir aqui no meio de mortais, não, em boca de mortal, não. É para a eternidade, é tão eterno quanto ele. Então não serve guardar qualquer dia para Deus. Muitas pessoas acham que qualquer dia serve, descansando, não é o que importa. Não é. Ele deu 6 para nós, que é de domingo a sexta. O 7º é dele, não temos que pisar. Entende? Mas tem havido cosmovisão nessa questão? Ou tem havido cegueira absoluta na maioria da população que se diz cristã? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Se observarmos Apocalipse 14, de 6 a 7, nós temos também aqui uma cosmovisão apocalíptica da criação e da redenção. Porque ali vê aqueles anjos representando pregadores humanos aqui na terra, pregando o evangelho eterno, que já envolve a obra de Cristo no Calvário, que é o preço pago para o nosso resgate, e que ele trará juízo, tudo, evidentemente promovendo a todo aquele que estiver adorando o Criador e a sua palavra. Porque no juízo de Deus, a mensagem é bastante clara. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Que é uma conexão, é um braço do sábado, é um trechinho do mandamento do sábado. Há uma ligação nisso, que nos leva à compreensão de Tiago, capítulo 2, verso de 8 a 12, onde ele fala que nós vamos ser julgados por essa lei, a lei da liberdade, que são os 10 mandamentos. Porque o mesmo que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se tu não mata, mas comete adultério, está feito transgressor da lei. É o que fala Tiago lá nesse texto. E lá em 1 João, capítulo 2, verso 3, 4 e 7, aqueles que diz que conhecem a Deus e não guardam os seus mandamentos é um mentiroso, e com ele não está a verdade. Não vos dou mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Irmãos, é tão forte essas expressões relacionadas com essa cosmovisão bíblica, com a cosmovisão apocalíptica em si. São peças do quebra-cabeça bem distribuídas, que quando encaixadas podem ser vistas com clareza. Mas por que não há uma cosmovisão individual disso aí tudo, irmãos? Pessoal, de responsabilidade, de envolvimento com relação a essa mensagem? Por que tão poucas pessoas entraram dentro da arca de Noé? Por que tão poucas pessoas se salvaram em Sodoma e Gomorra? E por que tão poucos se salvam hoje em dia? De fato, porque muito poucos se envolvem com a cosmovisão bíblica e de forma ativa interagindo com isso. E quando a gente olha esse último texto aqui, de Jó capítulo 12, verso de 7 a 10,
Podemos ter uma cosmovisão fixada da própria natureza criada por Deus. Só de olhar para a natureza e ver tudo isso funcionando com essa harmonia toda que tem aí, irmãos, isso é muito impressionante. A harmonia e a forma com que sobrevive toda a natureza. O equilíbrio gravitacional, a distribuição no espaço sideral, dos astros, planetas, estrelas e tudo mais que ali existe. Irmãos, tem algo muito maior. Um Deus maravilhoso que criou e mantém tudo isso. Temos que observar esses detalhes, é muito importante. Não podemos colocar venda nos olhos com as nossas próprias ilusões. No quarto tema nós temos a cosmovisão bíblica. De quê? Da nossa origem e da nossa história. Porque quando eu estudo a Bíblia, eu tenho como entender melhor a minha origem e a nossa história. Eu tenho motivação para escrever uma história diferente do que os meus pais escreveram. E assim os meus filhos nem se fala. Os meus netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos, nem se fala. Por quê? Por se fundamentarem numa cosmovisão bíblica. Se assim o fizerem. Do contrário, é igual caranguejo, é só andar de ré. Tem um trecho aqui de Patriarcas e Profetas, página 106, interpretando aqui Gênesis 9, de 13 a 16, que diz o seguinte: como é grande a condescendência de Deus e de sua paixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os seres humanos. Era plano de Deus que quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do glorioso arco-íris, que abrange os céus, e seus pais repetissem a história do dilúvio, e lhes dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. Conectados na cosmovisão bíblica, fica fácil de explicar isso, porque nós entendemos. Mas se não estivermos fixados na cosmovisão bíblica, jamais entenderemos isso e muito menos acreditaremos ou ensinaremos com a devida precisão, eficiência, com a devida disciplina. Ou assim está escrito. Nós temos também no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, tratando das potestades e principados da maldade em lugares celestes. E nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra esses principados e essas potestades. Irmãos, aqui está inserido abertamente, precisamente, uma cosmovisão do grande conflito, que envolve não só as coisas que nós vemos, entendemos, interagimos, mas as que nós não vemos e não interagimos. Em se tratando de principados, príncipes, reis, governos, empresas que se reúnem pelas trevas, administrados pelas potestades da maldade, têm feito coisas tremendas, como essa pandemia que nós estamos enfrentando aí, que não é a primeira. Lá em 168 já teve uma praga conhecida como Antonina, que no período em que Antônio Marcos governava o Império Romano. E todo o Império Romano, no apogeu de suas conquistas, que já ocupava milhares de quilômetros quadrados, desde a Europa até lá na Ásia, meus amados, uma praga que dizimou 1/3 já naquela época da população do Império Romano. Depois tivemos, durante a Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra também, já dentro do período da Inquisição, a peste negra, que dizimou 1/3 do planeta, na época. Essa mesma peste depois aparece no final da Primeira Guerra Mundial e novamente faz outro estrago sobre a face da Terra. E agora estamos aí desde novembro do ano passado assistindo o piseiro que esse Covid-19 ou coronavírus que iniciou lá na China saiu arrebentando pelo mundo afora e está aí até hoje fazendo vítimas. A todo instante tem pessoas conhecidas caindo e tombando de qualquer idade. Por quê? Potestades da maldade.
aliada a principados, a seres caídos, tanto de dimensão que nós não enxergamos, quanto da nossa dimensão, envolvendo empresas, governos, até religiões, fazendo maldades sobre a face da terra, dizimando com a humanidade, até deixa a impressão que estão preparando terreno para um governo mundial assumir e não ter tanta gente para tratar desse jeito, né? Porque vai confiscar tudo de todo mundo. É aí que tem menos gente para poder tratar, sobra mais riqueza para ser usufruída por esses principados da maldade, que está alinhado no contexto profético, vai acontecer, está acontecendo, e tanta gente ainda está anestesiada e não presta atenção. Não tem um pingo de visão dentro da Bíblia Sagrada e dentro das profecias. Por isso que fica de trás das suas mesas, rodando cadeirinha, ou em casa com o pezinho para cima, assistindo televisão, assistindo WhatsApp e por aí afora. E não está nem aí, nem um pouco preocupado em já ter o seu lugarzinho lá no meio do campo, já ter um preparo para avançar para lá. Preparar para reverter aquilo que tem, tocar em ouro, sei lá, de qualquer outra forma, para não perder aquele patrimônio que Deus colocou na sua mão para você administrar. E vai deixando para a última hora, vai ter que sair com a roupa do corpo, hora que levantar um governo mundial de uma hora para outra, que está para levantar, e vai estabelecer uma perseguição sobre a face da Terra, que é a última crise. Nós vivemos num planeta que 70% é pagão, os 30% cristão, que pode ser considerado a metade, consciente ou não, acaba se envolvendo com o comunismo, com princípios comunistas, que na sua estrutura básica são ateus, são divulgadores da ideologia de gênero e coisas por aí afora. Acaba arrastando ainda multidões para o lado das trevas, para o lado da perdição. Então sobra uma proporção muito pequena, de menos de 15% da população mundial, dos quais nem 5%, nem 1 em 20, como diz a pena inspirada, alcançará a salvação. Imagine, irmãos, dos seres que estão vivos sobre a face da Terra, uma conta dessa. Diante de um planeta que tem mais de 7 bilhões de habitantes. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Olhamos Eclesiastes capítulo 9, verso 5, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isso é uma cosmovisão bíblica da realidade que nós vivemos. É a maior certeza que nós temos nesse mundo, é a morte. O resto de nada temos certeza. Somente na cosmovisão bíblica alcançamos o conhecimento e a segurança necessária, a fé necessária para trilharmos na jornada do cumprimento da missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós. No quinto tema, adorai o Redentor. Aqui nós podemos citar uma curiosidade interessante. Baseado em João capítulo 1, verso de 1 a 14, mostrando o significado, o surgimento do verbo. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito, nada do que foi feito sem ele se fez. Foi por ele que foi feito tudo. Ele participou, esse verbo, esse Cristo, essa ação, participou ativamente da criação, do universo, da nossa criação. E agora ele estava ali, veio para que eram seus e os seus não quiseram. Ele veio para cumprir o plano da redenção, pagar o preço, o resgate, para que eu e você possamos voltar a fazer parte da vida eterna. Aprendermos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. A criação somente não é o suficiente, irmãos. A redenção é o que completa o projeto, então, de vida que Deus estendeu para mim e para você. A doutrina da redenção completa a nossa cosmovisão de vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A primeira mensagem angélica, que temos lá em Apocalipse 14, versos 6 e 7, ele é a fonte da vida, da minha e da sua vida e de tudo que existe no universo. No sexto tema nós temos a lei de Deus, outro assunto muito profundo. Nós temos vários pontos das escrituras, expressões do tipo, toda alma que pecar, essa morrerá. De fato, irmãos, 1 João 3,4 deixa bem claro que
pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, a quebra dos 10 mandamentos. Aquele texto também de Tiago 2, de 8 a 12, fala que o mesmo que disse que não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, é feito transgressor da lei. Veja que está deixando claro que toda alma que transgride a lei por si mesmo será morto. Mas a graça vem e nos perdoa, e nos supre, completa aquilo que nós não podemos. Mas eu preciso estar conectado com Deus, para que eu não seja vítima do resultado do pecado, que o salário do pecado é a morte. Isso é bíblico. Mas para isso eu tenho que estar conectado com a luz. Por isso que Jesus falou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós não guardamos para ser salvo. Nós guardamos como uma expressão de gratidão. A salvação que Ele nos deu, ao sacrifício que Ele já fez por mim e por você. Para resgatar a mim e a você. Por isso, a importância de obedecermos à lei de Deus. Veja que no planeta Terra, temos aí mais de 50 países do mundo que adotam a pena de morte. Que por sinal, se observarmos em Romanos capítulo 13, de 1 a 5, nós vamos concluir claramente que essa prática, essa conduta, é uma conduta que tem base bíblica. É incontestável. Mas uma curiosidade, pesquisas feitas em cima de todos esses países que têm pena de morte, a China é o lugar que mais se aplica, que mais gente morre, claro, 22% da população mundial está lá. Mas tanto na China quanto nos Estados Unidos e em todos os países em si, que matam muito com pena de morte, nunca diminuiu a criminalidade. Tem índices normais de criminalidade, como nos países como o Brasil, que não adota a pena de morte. Mas a pena de morte é bíblica. Mas por que então que não diminui? A pena de morte, dentro da base bíblica, ela nunca foi estimulada com o objetivo de colocar medo nas pessoas. Mas se observarmos no próprio contexto aqui de Romanos, é para criar um estado de consciência no ser humano. Tanto em quem transgride, comete crimes hediondos, por isso vai para a pena de morte, como as autoridades que são ministras de Deus, aí no contexto bíblico, e a espada também é ministra de Deus, porque ninguém vai temer debalde, não vai temer à toa a espada, se é uma pessoa de bem. Mas se não é uma pessoa de bem, não é à toa que vai ter medo. Mas é uma questão de consciência que o contexto bíblico apresenta. É consciência de quem pratica o crime hediondo, porque ele vai entender que ele é indigno de estar convivendo no meio dos demais que querem viver em paz, e as autoridades muito mais, que são confiadas a elas, esses cargos, para que elas tenham a consciência de proporcionar a paz e a segurança para aqueles que querem andar na luz, que querem ser pessoas de bem. E não vai deixar pessoas psicopatas, praticantes de crimes hediondos, de um modo geral, conviver normalmente com a sociedade, está preso para o resto de uma prisão perpétua. A sociedade está pagando com os impostos. Por que que nós temos que pagar aquilo? Se mata, nós é que pagamos a execução. Enquanto está na cadeia, nós que mantemos a cadeia, para poder ter um período de paz, no caso desses crimes hediondos. Os demais crimes que não são hediondos, que têm recuperação, ao invés de gastar com isso, a ideia da consciência que é apresentada, seria gastar com recuperação desses que têm condição de recuperar, colocando para trabalhar, fazendo estradas, rodovias, etc, etc, etc. Nos órgãos federais atribuídos para isso, ou mesmo nas empresas privadas, que muito se diminuiria no custo de ter que estar fazendo contratos onerosos, contratos com empresas que acabam, na maioria das vezes, tanto de funcionários públicos como privados, se envolvendo em corrupções e onerando muito o custo operacional e o peso do sacrifício de que toda a população carrega nas costas, por causa de pessoas que não optaram em serem pessoas de bem. Mas as que têm recuperação, que recupere. Mas os que não têm recuperação, a pena de morte tem o propósito de inspirar o estado de consciência nelas,
ao que elas fazem e por que elas serão descartadas. Enquanto estiver lá no corredor da morte, é o tempo que elas têm para resolver o problema delas com Deus, porque com a sociedade já está resolvido nos países que assim então adotaram a pena de morte. E o estado de consciência com relação às autoridades, que não vai ter o peso na consciência de estar fazendo a sociedade, além de ter sofrido na mão desses indivíduos hediondos, ainda ter que ter o sacrifício de pagar onerosos impostos para estar tratando e executando esses indivíduos. Esse estado de consciência dessas autoridades é exatamente para exercer esse fundamento de despertar, tanto nelas quanto na população comum, esse estado de consciência, para que não se metam com o crime, para que todos sejam pessoas de bem. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Outra coisa séria também é a redução da maioridade, que é algo também muito importante. Crianças com 10, 12 anos, adolescentes, 15, 16 anos, todos cometendo crime, e crimes hediondos também, crimes comuns e crimes hediondos. E na maioria dos países da Terra, a maioridade é a partir de 18 anos. Algo que precisava ser revisto para termos realmente situação de conforto menos agravado de violência como temos hoje no planeta Terra. Porque os grandes criminosos têm usado um exército de crianças e de adolescentes para aumentar o peso do sacrifício e do sofrimento da população do planeta Terra. Existe base bíblica para isso, inclusive nas culturas bíblicas, está entre 10 a 13 anos a maioridade. E no mundo ocidental, na sua maioria, 18 anos. Então, existe exemplo que já funciona desde os tempos bíblicos até hoje, que deveria estar sendo usado no resto do mundo. Temos a Bíblia como referência, e nada mais que isso. É um assunto delicado, mas quando escorado na Bíblia, nós temos a base correta para poder entender o jeito menos doloroso ou menos penoso possível de viver na terra, de viver neste velho mundo, até que o Senhor volte. O sétimo tema, nós temos cosmovisão educacional. Queria citar uma frase da Pena Inspirada de Patriarcas e Profetas, página 595, que diz o seguinte: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Porque isso acontecendo, todos nós sempre estaremos escolhendo ser pessoas de bem. Jamais estaremos tomando escolhas que nos conduzam nas trevas. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos, Senhor, a nos agregarmos fortemente a essa questão, entendendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, alimentando a Tua palavra e transferindo para o mundo ao nosso redor. Para que, muito breve, possamos estar cumprindo com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós e Tu possas nos buscar. É o que te pedimos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus.